Ok, alunos, como vão? Tudo bem com vocês? Vamos continuar o assunto do livro, tá? Que está na página 86, tá certo? Do livro de matemática. E falaremos hoje sobre os gráficos. Com certeza, muitas coisas boas vocês aprenderão. Espero que possam prestar bastante atenção na aula de hoje. Então, vamos lá. Os gráficos. Deixa eu tentar aumentar aqui. Colocar aqui um pincel para que possamos trabalhar melhor. Ok. Os gráficos. Vimos anteriormente diversos tipos de gráficos, cada um com sua característica e adequado a representar diferentes tipos de dados obtidos por meio de pesquisas. Então, todas as vezes quando falamos em gráficos, estamos inicialmente falando de uma pesquisa que foi feita e depois ela foi colocada em gráficos. E falaremos desses tipos de gráficos, quais são eles que existem, tá bom? Então, vamos para o gráfico de colunas e gráfico de barra. O gráfico de colunas é esse gráfico aqui que vocês podem ver. Se vocês observarem, eu tenho uma coluna, já tenho a segunda coluna, a terceira e a quarta coluna. Então, vamos tentar entender esse gráfico aqui, ó. Ao lado, temos um gráfico de colunas no qual os retângulos estão na vertical, tá bom? Quer dizer, de cima para baixo ou de baixo para cima, nós temos um retângulo aqui, vários retângulos na verdade. Caso os retângulos estivessem na horizontal, teríamos um gráfico de barras. Então, por isso que o nome está dando aqui, ó, gráfico de colunas ou gráfico de barras. Então, quando o retângulo está na forma vertical, o gráfico é chamado de colunas. E quando o retângulo está na forma horizontal, que é deitado, é chamado de gráfico de barras. Observando o gráfico B, que é o gráfico daqui, que é esse gráfico aqui, percebemos que o candidato B está em segundo lugar nas intenções de voto. Vamos já falar um pouco mais sobre isso. Bom, a intenção de voto para as eleições na primeira semana de setembro. O candidato A, se você observar, ele tem 35 votos. O candidato B tem 30 votos. O candidato C tem 20 votos. Dá para enxergar bem aí? E o candidato C tem 20 votos. E votos brancos e nulos, eles têm 15 votos, tá bom? Então, é muito fácil de a gente definir, ó, as pesquisas, os valores, utilizando o gráfico. Vamos para outro gráfico aqui, ó, que também é chamado de gráfico de coluna. Então, olhem só, intenção de voto para as eleições. Aqui ele colocou 4 semanas, primeira semana, segunda, terceira e quarta. Então, ele colocou todos juntos, tá? Os candidatos A, B, C e colocou também os votos brancos e nulos. Então, bem aqui também tem uma tabela. Ó. Aqui está dizendo que o amarelinho é o candidato A, o azul é o candidato B, o cor de vinho é o candidato C e o lilás clarinho é brancos e nulos, tá? São os brancos e nulos. Beleza. Então, na primeira semana, olha o que aconteceu. O candidato A, tá? O amarelo, tem 35, o candidato B, 30 votos. E o candidato C, 20 votos. Todos estão ligados aqui, ó, tá bom? E os votos nulos, né? E votos brancos e nulos, nós temos 15 votos. Então, na segunda semana, se vocês observarem, o candidato A já deu uma regredida, ó, tem menos votos. Já o candidato B também tem menos votos. O candidato C já deu uma subida, ó. Se vocês observarem, ó, ele veio para 24 votos, ó, bem pertinho do 25, tá? Então, pessoal, é assim que a gente consegue interpretar os gráficos, tá bom? Geralmente, na maioria dos casos, um gráfico de barra e um gráfico de colunas, eu tenho aqui, ó, a semana e tenho aqui a quantidade de pessoas, tá bom? Tudo vai depender de como esse gráfico precisa ser escrito, tá bom? Então, a gente vai para o próximo. Falaremos agora dos gráficos de linhas. Não é muito diferente de coluna e barras. A diferença é que vai usar apenas linhas, não vai usar retângulos, tá bom? Para representar as quantidades. Então, nós temos aqui, ó,
a mesma informação que a intenção de votos, tá bom? Mas ele utilizou agora gráfico de linha. E fica mais fácil para a gente verificar o aumento e a diminuição, né, dos votos. Vejam só. Nós podemos observar lá na primeira semana que o candidato A ele teve 35 votos. Na segunda semana ele já teve 32. Vocês lembram disso? Que quer dizer diminuiu. Aí ó, o gráfico de linha já desceu. Já na terceira semana subiu, certo? Ele ganhou mais um voto. Então o gráfico já começou a subir. Já na quarta semana subiu mais uma vez. Então é assim que acontece o gráfico de linha, ele fica mais fácil para a gente enxergar, né? Quando desce, quando sobe, tá bom? Aqui, ó, o rosa, vocês lembram que é o candidato C, né? A cor rosa. Então, ó, na primeira semana teve 20 votos, na segunda já teve 24, na terceira permaneceu 24 e na quarta semana já diminuiu. Então fica bem mais fácil para a gente visualizar, tá? Eu acho muito legal o gráfico de linha, eu gosto bastante. E agora falaremos sobre o gráfico de setores, pessoal. O gráfico de setores, ele na verdade, ele é um gráfico que é no formato circular, não tem tanta diferença. Então, só que aqui, geralmente, ele colocou na forma de porcentagem. Também não tem muita diferença e não é tão complicado, tá bom? Então, vamos ler aqui, ó. Nesse gráfico, utiliza-se um círculo dividido em setores. Para representar a relação entre as partes e o todo. Intenção de votos na primeira semana. Ele colocou em forma de percentual. Professora, isso aqui fica meio difícil para mim. Bom, gente, aqui é primeira semana. Eu vou fazer um desenho para vocês para explicar melhor como é que vai ficar, tá bom? Muito bem, como eu disse antes, vou ensinar para vocês como é que acontece a construção do gráfico de setores, que é esse gráfico que está nesse formato. Então, como está lá no livro, Intenção para as eleições na primeira semana de setembro, vocês podem observar que aqui no gráfico, 35% dos votos é do candidato A. E o candidato B, 30%, e o candidato C, 20%, brancos ou nulos, né, 15%, tá? Então, como é que você constrói esse gráfico? É isso que nós vamos fazer agora. Então, ok, eu peguei os dados do gráfico e coloquei aqui ao lado, candidato A, 35%, né, tá aqui, ó. Aí, ó, 35%, candidato A, tá? 30% candidato B, 20% candidato C e brancos ou nulos, esse valor aqui, que são 15%. Então, a gente vai aprender como colocar no gráfico, tá? Com essas porcentagens. Primeiro, vamos dividir em duas partes, tá? Eu vou colocar com lápis para depois a gente colocar com pincel. Bom, o círculo inteiro é 100%. Quando eu divido ao meio em duas partes, eu tenho 50% de um lado e 50% de um outro. Então, eu vou fazer assim, eu vou dividir mais uma vez, tá? Beleza, dividi. Então, pessoal, aqui eu tenho 25, 25, 25 e 25, tá certo? 25% dos dois lados. Gente, o primeiro é 35%. Se aqui eu tenho 10% e aqui eu tenho 25% e aqui eu tenho 25%. No total aqui eu tenho 50%, mas eu só preciso de 35%. Tá bom. Então aqui eu já sei que eu tenho 25. OK. Eu preciso de 10%. Então 10%, suponha que bem aqui, ó. Fique bem aqui, ó. Tá? Bom, então, eu usei 10% desses 25 aqui, tá? Desses 25 eu usei 10%. Aqui já tem 25 e usei mais 10. Então, eu já tenho 35% aqui. E já vou até colocar, ó, 35%.
tá bom? Se eu usei 10% aqui, eu já não tenho 25%, eu só tenho 15%. E o candidato B, ele me pediu 30%. Mas aqui eu tenho 25%. Aqui eu tenho 15% e aqui eu tenho 25%. Eu preciso usar 15% desse. Suponha que 15% seja mais ou menos isso aqui, ó. Tá bom? 15%. Então, 15 mais 15, 30%. Ok. Aqui, se eu usei 15, aqui ficaram apenas 10%, né? De 25 menos 15 vai dar 10. Então, o candidato C são 20%. Então, eu preciso usar 10% aqui, ó. Se eu usar 10%, eu tenho agora o candidato C, 20%. Qual foi o restante que sobrou, pessoal? 15%, tá bom? Então, é assim que você vai construir o seu gráfico. Aí, você vai fazer toda aquela pintura que eu fiz. Você pode usar um lápis de cor, um lápis de cera, a cor que você achar necessário, tá bom? Mas lembrando que a cor que você usar aqui, você pode colocar aqui, ó. No caso, eu usei azul para o candidato B, né? Então, eu vou pintar de azul. Eu usei amarelo para o candidato A, então, eu vou marcar aqui de amarelo, tá bom? O candidato C, eu usei a cor vermelha. Então, eu vou pintar de vermelho, tá bom? Essa é uma pinturinha bem básica, só para você ter uma noção. E depois, o candidato brancos ou nulos, que eu usei a cor rosa, tá bom? Então, é assim que você vai fazer o seu gráfico de setor, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se ainda não deu para entender, você pode repetir o vídeo ou perguntar na plataforma ou pelo WhatsApp, tá bom? Tchau, pessoal!